Vamos falar um pouquinho então sobre o grau de compactação. Eu vou falar sobre o grau de compactação dos solos, né? Não vou entrar no grau de compactação do concreto asfáltico. Então, é o grau de compactação das camadas de base, subbase e de terraplanagem principalmente, tá? Então, o que seria esse grau de compactação? Antes de a gente entrar no grau de compactação, é preciso a gente saber o que é a compactação dos solos, que nada mais é a aplicação de forças externas que irão reduzir o volume de vazios desse meu material, ou seja, aproximar os grãos, fazer com que diminua o volume de vazios. E com isso, né, para que a gente faz isso? Eu quero ganhar resistência do meu material, quero ganhar diminuir a permeabilidade desse material e diminuir a deformabilidade desse meu material compactado. E existem basicamente três maneiras de alterar essa compactação. Uma seria o teor de umidade, né? Então, o teor de umidade ele influencia na minha compactação. Existe um teor ótimo de umidade que vai fazer com que eu consiga a máxima densificação desse meu material. Outra coisa que influencia a minha compactação é a energia, né? Quanto maior a minha energia que eu aplicar nesse meu material, mais compactado ele vai ficar. Ou seja, no meio rodoviário nós temos três energias, que é o Proctor normal, o Proctor intermediário e o Proctor modificado. Então, se trabalha aí com essas três energias. É, outra, outra situação que pode mudar a minha compactação é a forma da compactação, que pode ser por impacto, por amassamento, pode ser por vibração também, certo? E como é que eu determino o grau de compactação em campo? Primeira coisa, eu tenho que ter realizado o ensaio de compactação em laboratório. Eu falei para vocês que a umidade ela influencia na minha compactação e a energia, né? Então eu vou determinar em laboratório através do ensaio de compactação qual será a minha densidade máxima aparente seca, o meu peso específico aparente seco máximo, certo? Em laboratório eu vou determinar isso para uma determinada umidade ótima. Então, para aquela umidade ótima, eu vou ter essa máxima densificação do meu material. E vou determinar em campo também a densidade, o peso, né, específico aparente seco em campo, in situ. E a gente faz isso através do ensaio do frasco de areia. A gente determina essa densidade em campo através do ensaio do frasco de areia. E aí eu vou comparar e verificar se essa minha densificação em campo está batendo com a minha densificação que eu realizei em laboratório de acordo com cada energia, né? Então eu posso fazer corpos de prova, né, em laboratório com energia Proctor normal, intermediária ou modificada. Deixa eu mostrar para vocês aqui no computador como é que a gente realiza esse ensaio, como é que a gente determina esse grau de compactação. Então, pessoal, esse aqui é o equipamento do frasco de areia para a gente determinar o grau de compactação que teve a nossa camada em campo. Como é que é feito esse ensaio? Tá? Vamos lá, vamos supor que essa aqui seja uma camada de brita graduada já compactada em campo e eu quero verificar o meu grau de compactação. Tá? Primeira coisa que é feito, a gente vai cavar aqui, vai fazer um furo de mais ou menos 15 centímetros, vai retirar esse material, essa brita graduada e vai pesar esse material. Depois eu venho, né, coloco o meu equipamento, meu frasco de areia, ele aqui está cheio de areia, né, tem um frasco aqui cheio de areia, então vai cair essa areia, tem um registro, né, eu abro esse registro, vai cair essa areia aqui dentro desse furo, tendo o peso da areia, tendo a densidade a massa específica da areia, densidade da areia, né? Eu tenho eu consigo calcular o volume escavado. Tendo o peso do meu material retirado, que da brita graduada, tendo o volume, eu calculo também o peso específico, né? O peso específico aparente seco do meu material. E com esse meu peso específico aparente seco do material, eu vou conseguir comparar com o peso específico aparente máximo que eu determinei no meu ensaio de compactação. Porque também eu vou determinar a umidade, né?
desse meu material retirado. Por isso que eu consigo determinar o peso específico aparente seco, que é o mesmo que eu determinei no meu ensaio de compactação. Então, isso aqui é o ensaio, então ali o furo sendo realizado, está se retirando aqui o material, colocando para depois pesar, também vai ser determinada a umidade. Venho aqui com o meu frasco de areia, derrubo aqui, coloco aqui certinho, abro a válvula aqui e vai derrubar a areia. E vou determinar então, vou fazer esse procedimento para determinar o peso específico aparente seco in situ. E com ele eu consigo determinar o grau de compactação. Deixa eu mostrar aqui um ensaio realizado. Não. Esse aqui foi um ensaio realizado numa camada de base compactada. Então vamos analisar, foram feitos 4 ensaios, vamos analisar esse aqui dessa coluna aqui, certo? O que foi feito? Ó, peso do frasco anteriormente, ou seja, cheio de areia, né? 8 quilos, 8.684 gramas, né? Tá em gramas aqui. Peso do frasco de areia depois que eu abri a válvula ali, que é o peso depois que a areia entrou dentro do meu furo. 5.425. Um menos o outro, eu tenho o peso da areia deslocado. Também tem que retirar o peso da areia que ficou no cônea, que foram 535 gramas. Aí sim eu vou ter o peso de areia que de fato entrou no furo que eu realizei. Tendo o peso da areia que entrou no furo, tendo a densidade da areia, né, eu consigo calcular o volume. Nada mais é do que peso da areia, né, massa sobre a densidade. Calculei o volume que tenho ali dentro. Tenho então o peso do meu material extraído em gramas ali da minha brita graduada retirada do furo. Com isso, eu determino o peso específico. O peso específico aparente desse meu material aqui, ó, que vai ser o volume, o peso, né, a massa sobre o volume, né? Só que esse material ele está úmido e eu quero o peso específico aparente seco. Por isso eu corrijo aqui, ó. Aqui embaixo eu já vou corrigir. Então vou pegar esse meu peso específico aparente úmido, dividir e corrigir com a umidade, certo? Com a umidade que eu achei em campo. Aqui eu não foi preenchido aqui os valores, mas esses valores de peso do material úmido e peso do material seco foram para determinar aqui a umidade desse meu material em campo. Feito. Tenho então o peso específico aparente seco in situ, calculado com frasco de areia. Como é que eu vou determinar o meu grau de compactação? Eu preciso ter o peso específico aparente seco máximo determinado no laboratório, realizado no ensaio de compactação, que está aqui, que eu preenchi aqui, nesse caso. Então, que foi na umidade ótima de 6,5 e que teve esse peso específico. Divido peso específico aparente seco in situ, que eu determinei com frasco de areia, pelo peso específico aparente seco máximo, que eu determinei no meu ensaio de compactação. Multiplico por 100, tenho o meu grau de compactação, que foi nesse caso, nessa amostra de 100.1, aqui 100.9, nesse outro 100.6 e aqui 99.9. Lembrando que o meu grau de compactação na camada de base, né, ele tem que ser acima de 100%. Beleza? Então, pessoal, eu acho que era isso. É assim que a gente determina o grau de compactação. Forte abraço.